gente, hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Ralph Rinaldo dos Reis. Ele é candidato a diretor do CCMF. É um prazer tê-lo aqui, professor. Seja bem-vindo à TV Imago. E nós gostaríamos de começar pedindo ao senhor que se apresente aos nossos internautas e à nossa comunidade estudantil, para que as pessoas saibam um pouco mais sobre a sua vida aqui dentro da nossa universidade. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo convite, Ana Maria, para eu poder aqui me apresentar, né? Eu tenho uma história já de 20 anos aqui na UniOeste, né? Então eu estou concorrendo à direção do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas. Esse centro, né, o CCMF, ele foi criado em 2003 e eu fui o primeiro diretor desse centro. Na eleição em 2003 eu participei, né? E fui eleito, então fui o diretor entre 2004 e 2007. Então agora, né, 12 anos depois, né, encerrou o mandato em 2007, 12 anos depois estou voltando, né, que as coordenações de farmácia e medicina, né, vieram, né, manifestar apoio para que eu voltasse, né, num reconhecimento de um trabalho feito no passado, né, e a gente assim fica muito grato com esse reconhecimento, muito feliz, né. Então, estamos aí nessa batalha, né? Apesar da candidatura ser candidatura única, estou aqui para me apresentar porque a gente tem que mostrar as nossas propostas, o que temos a dizer, né? E mostrar também tudo o que é possível de ser feito para melhorar a qualidade da UniOeste. Assim, do ponto de vista acadêmico, né? Eu sou bacharel e licenciado em Química pela Unicamp, fiz meu mestrado em Química pela Unicamp e o meu doutorado em Engenharia Agrícola aqui na UniOeste, né? Sou professor da área de Química, então sou professor do curso de Farmácia, né? E dou aula também, né, em vários programas de pós-graduação, né? Conservação e Manejo de Recursos Naturais e Engenharia Agrícola, né? E, então a gente já tem uma carreira acadêmica, de certa forma, né, forte, consolidada, né? E estou me propondo nesse desafio desse quadriênio a tentar colaborar com o que for possível, né, para a gente viabilizar uma boa gestão do nosso centro, para melhorar ainda mais a qualidade dos cursos de farmácia e medicina, tanto no nível de graduação e pós-graduação, que a gente pode falar mais detalhadamente depois. Mas agradeço muito o seu convite de estar aqui hoje. É um prazer nosso, Ralph. Você sabe que a TV é de vocês. Ela foi feita com esse intuito para trazer as propostas que vocês têm, as pesquisas, o que a universidade produz. E eu começo perguntando ao senhor, e se me permite chamar de você, como eu tenho chamado os candidatos, quais são as suas principais propostas para essa gestão desse quadriênio 2020-2023? Bom, em primeiro lugar, pode me chamar de você, né? Que acho que não precisamos de um formalismo, né? Ainda mais que somos todos colegas aqui na universidade, né? Bom, o que eu acho importante é que a gente tem que saber também as atribuições de um diretor de centro, né? E eu acho que o diretor de centro pode facilitar muito a vida burocrática dos professores e acadêmicos. Porque como o diretor de centro participa do CEP, então na aprovação de resoluções que simplifique, né, o trato administrativo, porque daí o professor, ele vai, né, não tendo tantas preocupações burocráticas, ele vai ter mais tempo para se dedicar ao ensino, pesquisa e extensão. E o mesmo vale para os alunos, né? Que o objetivo nosso maior enquanto docente é o ensino, pesquisa e a extensão. Então, quanto menos burocracia, né? Lógico que mantendo todas as exigências legais, que tem coisas que tem que ser feitas, porque tem leis superiores que determinam que sejam, né? Mas trabalhando no mínimo de burocracia para a gente poder otimizar nosso tempo no ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que esse é o meu ponto forte. E foi assim quando eu fui diretor pela primeira vez, que foi, né, na época, inclusive, eu fui responsável pela montagem do centro, né? Então foram muitas coisas que foram feitas quando criou o centro, que foi a implantação das primeiras residências, né? No caso ainda eram as residências médicas, não existiam as residências em farmácia, né? Também foi quando o hospital universitário virou hospital escola. Então a gente sempre trabalhou forte nessa parte administrativa para tentar simplificar, para que o professor possa trabalhar naquilo que é a sua vocação,
que é o ensino, pesquisa e extensão. Falando em ensino, pesquisa e extensão, e eu estendo para pós-graduação, quais são os seus planos de trabalho para esse grupo? Né? Quando eu falo ensino, né, eu também me refiro ao ensino de graduação e pós-graduação. A gente trabalhou forte, né, no primeiro mandato, né, no reconhecimento do curso de farmácia. Agora a gente tem que valorizar o mestrado da farmácia, que está passando pelas primeiras avaliações. Né? Temos que consolidar as residências todas. Né? Foram criadas novas residências médicas em várias áreas. Tem várias residências farmacêuticas. Né? Então, temos que trabalhar pesado para que essas residências sejam consolidadas. Né? Os 2 cursos de graduação, farmácia e medicina, são cursos de extrema qualidade, reconhecido, né? Ou seja, sempre nas avaliações feitas pelo MEC, no ENAD, a gente sempre esteve entre as melhores notas, né? Então, são cursos de qualidade reconhecida. Então, a gente tem trabalhando sempre para melhorar o tempo do professor para ele trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Fortalecer os grupos de pesquisa, né? Fortalecer as ações de extensão. Eu sempre lembro que se a administração não atrapalha, o professor pode desenvolver os seus projetos com maior facilidade e daí ter maior desenvoltura para fazer as coisas que realmente é importante do ponto de vista científico e acadêmico. Você já me respondeu como você vai lidar com os professores nessas suas falas anteriores, de uma maneira simples, desburocratizada e permitindo que o professor possa trabalhar, implementar seus projetos. E com relação aos acadêmicos, como o senhor deseja trabalhar? Em relação só fechando os professores, também eu quero dizer o seguinte: o centro ele é importantíssimo no sentido de trazer as demandas que os professores definem em cada colegiado. Né? Então, assim, a autonomia do colegiado é fundamental. Então, isso é um ponto que tem que ser deixado bem claro, porque a universidade, a UniOeste, ela tem uma estrutura que vem da base para cima. Então, é importantíssimo essa parte do trabalho conjunto com os coordenadores e professores. Em relação aos acadêmicos, né, a gente trabalha pretende uma gestão de portas abertas. Né? Os acadêmicos eles sempre estão convidados a conversar comigo sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, né? Inclusive, como aconteceu já no passado, muitas vezes, né, os acadêmicos passavam por situações assim, psicológicas difíceis, né? E precisavam, né, tão distante da família, tão distante dos pais, né? E às vezes uma situação de pressão, né? Uma situação de depressão, e o acadêmico precisa desse apoio. E muitas vezes, né, eu, né, estou aberto para ouvir, para conversar, para ajudar, para orientar. Né? Então, isso aconteceu muito na outra gestão. Sempre fui muito ligado com os acadêmicos. Né? E essa minha interação com eles foi tão forte que, né, assim, no meu passado acadêmico, né, eu fui homenageado por diversas turmas de farmácia, e uma delas, inclusive, o nome da atlética de farmácia tinha o meu nome. Atlética Ralfo Reis, né? Agora, acho que deixou de ter, porque a atlética de farmácia fundiu com a de fisioterapia, criaram uma nova atlética, né? Mas isso acontece por quê? Porque também é um reconhecimento quando você interage com os alunos. Né? Então, eu estou aberto para essa interação, né? Para conversas, para tirar dúvidas, né? Que às vezes o aluno se sente perdido, se sente solitário. Então, enquanto diretor, né, as nossas portas estão sempre abertas para os centros acadêmicos e para as atléticas. Hoje a gente vive num mundo muito rápido. As comunicações acontecem de maneira virtual, a tecnologia está aí para quem quiser usufruir dela. E a universidade ela precisa ser pioneira, abrir as portas para a tecnologia, para as comunicações. E a gente esse caminho. Os alunos querem isso, os acadêmicos trabalham com os celulares, com os iPads, iPods. E como você pretende lidar com esse novo setor dentro da nossa academia?
Bom, primeiro para trabalhar com toda essa, né, essa instrumentação, essa parafernália de informática e de tecnologia de informação, a gente precisa ter uma rede eficiente, uma internet rápida. É Né? verdade. Então é importante, inclusive também, que é possível a gente, né, ter sistemas para fazer palestras, teleconferências com equipamentos modernos. Né? E na própria aula também a gente precisa de sistemas multimídia que estejam novos, funcionando, né? Para que as aulas tenham uma dinâmica que andem bem. Né? Isso assim no básico. Né? Além disso, a gente pode tentar inovações, né? E essas inovações a gente vai, com o decorrer do tempo, se adaptando, né? Porque para eu que tenho 54 anos, né? Então, eu sou um ser analógico, tenho algumas dificuldades com o mundo, né, da tecnologia da informação. Então, algumas coisas a minha filha de 12 anos sabe fazer e eu não sei fazer. Mas eu acho que muitas coisas eu estou aprimorando, né? E a gente tem que incentivar os professores a fazerem isso, usarem as redes sociais, ou seja, usarem todas as ferramentas possíveis, né, para a transmissão do conhecimento científico, acadêmico, né? Ou seja, são várias coisas que podem ser feitas, mas eu acho que ainda é um caminho novo. Acho que são projetos que precisam ser abertos em relação a isso. Talvez em parceria até com a TV Imago, muita coisa pode ser feita. Sim. Em relação a ensino à distância, né? Em relação a tutoriais com os alunos, né? Porque do aluno conseguir tirar dúvida com a gente à distância, né? Ou seja, porque às vezes ele chega, está aqui na universidade, mas o professor está em outro momento, em outro lugar, daí ele mandar um WhatsApp ou qualquer outro tipo de comunicação para o professor já responder a dúvida dele, né? Ou seja, eu acho que são várias coisas que tem que ser trabalhadas. A gente não pode ficar fechado no nosso mundo do século XX, né? Porque às vezes a gente que é mais velho tem uma certa resistência ao que é o novo, mas o novo sempre vem, né? É verdade. Como diz o Belchior, né? Muitos podem nem saber quem é, né? Que hoje, né, algumas coisas mais antigas, né? O novo sempre vem. Já não se fala mais, né? Mas o novo sempre vem, né? Então a gente tem que estar aberto ao novo e tem que estar aberto às diferentes perspectivas que uma realidade pode ter, né? Inclusive aí eu posso até, sei lá, gosto de divagar um pouco às vezes sobre isso, né? Da importância da discussão com pessoas que pensam diferente, né? Porque se a realidade, às vezes, a gente pode dizer que é uma percepção nossa, que o mundo que a gente tem, né, dentro da gente é fruto da nossa percepção, dos nossos sentidos e da nossa experiência, o nosso mundo tem um viés. Assim como o mundo das outras pessoas também tem um viés. A realidade de cada um tem um viés. Então, para a gente chegar mais próximo de uma verdade dos fatos, a gente tem que ouvir várias pessoas, inclusive as que pensam diferente da gente. Porque só assim a gente pode se aproximar da realidade. Porque se a gente só conversar e discutir com pessoas que pensam igual, a gente acaba tendo o que a gente chama de efeito bunker, né? Pensa que todo mundo está pensando igualzinho, é quase uma seita. E não é verdade. E a gente não vive o mundo real. O mundo real tem muitas diferenças. Isso aí, professor. Ralf, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, chamasse o pessoal para vir votar dia 22 de outubro. Vale a pena. Bom, então gostaria de pedir aos docentes de farmácia e de medicina, aos alunos de farmácia e medicina, que eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês nessas eleições. Né? Apesar de ser candidato único, eu gostaria muito de contar com esse voto de confiança, que vocês fossem lá e cravassem sim para o meu nome, professor Ralf, para a gente trabalhar junto esses 4 anos, né? Lutando por uma universidade pública, de qualidade, gratuita, que é o que interessa, a gente ter sempre que a nossa universidade cresça cada vez mais e que nossos cursos evoluam cada vez mais, porque eles têm um nome, eles têm uma qualidade, nós formamos excelentes profissionais e nós queremos que isso continue assim e queremos que seja cada vez melhor. Então,
eu peço a todos do CCMF, Centro de Ciências Médicas Farmacêuticas, que disponham do seu tempo no dia das eleições e vote professor Ralfo para diretor do CCMF. Muito obrigado.